Olá, estudantes do nono ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, firmes e fortes. Eu sou a professora Lida Paixão e hoje vamos continuar o nosso estudo em língua portuguesa. Hoje estudaremos sobre o gênero reportagem, pronomes relativos e uma proposta de produção textual. Você já leu alguma reportagem? Sabe em que suporte esse gênero é publicado? Que tipo de linguagem? Qual é a sua estrutura? Vamos ver? Observem o slide. A reportagem ela é um texto do campo jornalístico-midiático. Ela tem a função social e comunicativa de informar e pode apresentar uma opinião. Tem um caráter investigativo. Por isso, ela é um texto maior que a notícia. Trabalha com temas da realidade e de interesse da comunidade. Muitos de vocês confundem a reportagem com a notícia. Mas qual é a diferença? A notícia, ela precisa ser objetiva. Nela, o repórter não tem compromisso com o jornalismo opinativo. Já na reportagem, ao contrário do que é feito na notícia, o jornalista pode utilizar os discursos direto e indireto, intercalando o seu ponto de vista. Para isso, ele vai utilizar o discurso de testemunhas, entrevistados ou de especialistas sobre determinado assunto. Isso vai depender muito do tema da reportagem. Então, lembre-se, a reportagem é um texto maior do que a notícia, ok? Vamos ver uma reportagem? Lá no material disponível na plataforma Palmas Homeschool, vocês têm uma reportagem para ser lida e umas questões a partir dela. Essa reportagem, ela tem o título, como vocês veem aí no slide, Coronavírus, dicas de como se distrair na quarentena. Como vocês podem ver, é um tema atual, vivenciado por todos. Esse título que está em destaque, ele é o título principal. O título principal, ele tem que ser chamativo, ele tem que vir em destaque, seja na reportagem impressa, né, na escrita que a gente está falando. Abaixo do título principal tem o título auxiliar. O título auxiliar dessa reportagem é esse aí. A BBC lista algumas sugestões para ajudar a preservar a saúde mental nesse momento de distanciamento social. Então, observem, o título auxiliar, ele já vai te dar pistas do que esse texto vai falar. Então, nós observamos que nesse texto terão algumas dicas para preservar a nossa saúde mental nesse momento tenso que a gente está vivendo por causa do vírus. A reportagem, ela costuma ter um parágrafo introdutório. Nesse parágrafo introdutório, o tema vai ser apresentado, é a introdução da reportagem. Essa reportagem que está na plataforma, ela tem esse seguinte parágrafo. As medidas de quarentena adotadas para conter o novo coronavírus, como o fechamento do comércio e estímulo ao home office, deixaram milhões de brasileiros em casa. A situação pode gerar muita ansiedade e é bom poder se distrair. A BBC lista aqui algumas coisas que você pode fazer para se divertir. Escolha coisas que vão te fazer bem, recomenda Lord Darby, médica da Mayo Clinic, uma das maiores instituições de pesquisa médica dos Estados Unidos, que pesquisa esgotamento emocional e o bem-estar dos médicos. Observem que nesse parágrafo introdutório, nós temos a apresentação do discurso direto do especialista. No caso, é a médica que colocou uma fala, né? Escolha coisas que vão te fazer bem. Aparece entre aspas, é um recurso muito utilizado na reportagem escrita, o uso das aspas para indicar fala de testemunhas, especialistas e pessoas envolvidas na reportagem. Observem esse trecho dessa reportagem. A BBC lista aqui algumas coisas que você pode fazer para se divertir. No exemplo, a palavra que é um pronome relativo. Mas o que é o pronome relativo?
Vamos ver nesses slides? A definição de pronome relativo é a seguinte: são aqueles que retomam um substantivo ou um pronome anterior a eles, substituindo no início da oração seguinte. Exemplos: o jogo será no domingo, o jogo decidirá o campeonato. O jogo será no domingo, é a primeira oração com o verbo será. O jogo decidirá o campeonato, segunda oração com o verbo decidirá. O pronome relativo tem a função de unir essas duas orações e transformar em um período composto, um período só. Então, como ficará essa oração? O jogo que decidirá o campeonato será no domingo. Observe que continua com dois verbos, decidirá e será. Continua sendo duas orações em um período só. Essa é a função do pronome relativo. Ele exerce um papel coesivo, porque ele estabelece vínculo entre as partes do texto. Nós precisamos estudar e compreender bem o uso do pronome relativo, porque ele funciona como pré-requisito para o estudo das orações subordinadas adjetivas, o que veremos nas próximas aulas. Mas quais são os pronomes relativos? Vamos ver um quadro no slide com esses pronomes? Os pronomes relativos, eles são divididos em variáveis e invariáveis. Os pronomes variáveis, eles flexionam no masculino e no feminino e no singular e no plural. Quais são os pronomes variáveis? O qual, os quais, a qual, as quais, cujo, cujos, cuja e cujas. Quanto, quantas, quanta e quantas. E os pronomes invariáveis significa que eles não se flexionam nem no singular e no plural, nem no masculino e no feminino. São apenas três: que, quem e onde. Vamos ver alguns exemplos aqui no quadro com esses pronomes? Observe. Ganhei um celular que está com defeito. O pronome relativo é o que faz referência ao substantivo celular. Essa é a função do pronome. Sempre ele refere-se a um antecessor, algo que vem antes. A segunda oração é um professor a quem muito devemos. Qual é o pronome relativo? Quem, que faz referência ao substantivo professor. Nesse primeiro momento, vocês têm que entender que essa é a função do pronome relativo. Ele é usado para unir as orações em um período só e sempre fazendo referência a algo que é dito antes. Vamos relembrar um pouquinho sobre a reportagem? A reportagem, como eu disse antes, ela é um texto jornalístico, assim como a notícia, e ela pode ser encontrada em revistas, livros, sites da internet ou na televisão. Eu disse antes somente sobre a reportagem escrita, mas nós sabemos que existe a reportagem oral, a que vocês assistem na TV ou que vocês escutam no rádio. A reportagem oral é a que mais é utilizada hoje em dia. E ela também pode ser transmitida nos sites de internet, além da TV. Para a reportagem escrita, nós vimos que ela tem uma estrutura. Essa estrutura ela não é fixa, mas costuma ser utilizada, que é o primeiro parágrafo apresentando o tema, o título principal, o título auxiliar. Isso é o que tem a base de uma reportagem. No material que vocês vão encontrar na plataforma Homeschool, tem uma proposta de leitura e produção textual. Essa proposta diz o seguinte: para vocês elaborar uma reportagem, seja ela escrita ou oral, para vocês elaborarem a reportagem, vocês vão ter que lembrar da estrutura, o que vocês podem utilizar, o discurso de especialista, de testemunhas. E essa reportagem vai falar sobre o tema da reportagem que vocês vão ler também lá para responder as questões, que é esse período de distanciamento social.
Fiquem atentos às características da reportagem e se você optar de fazer uma reportagem oral, prepare um ambiente, escolha as testemunhas, que podem ser alguém da sua família. E o tema que já está sendo proposto é para vocês falarem sobre algumas ações que vocês estão fazendo nessa quarentena. Então pensem, o que você e sua família está fazendo? A leitura de um livro, a prática de alguma atividade física ou outras atividades em famílias. Tentem fazer isso gravando um pequeno vídeo, aí você vai ter a reportagem oral, ou tentem fazer isso por escrito, pegando a estrutura de uma reportagem. Vamos produzir? Então, estamos chegando no final da nossa aula. Vamos rever o que nós aprendemos? Peguem caneta e o seu caderno para fazer as seguintes anotações. Eu vou ensinar a vocês uma técnica que é chamada de mapa mental. Muitos professores utilizam e pedem para os alunos fazerem para que vocês não esqueçam o conteúdo abordado, o que nós aprendemos. O mapa mental dessa aula é dividido em 2 assuntos. Primeiro, nós estudamos o quê? O gênero textual reportagem. Vocês vão escrever lá no caderno, do jeito que vocês quiserem, né, organizadinho ou em nuvem, e vocês vão puxar alguns elementos que vai definir esse gênero. Primeiro, o gênero reportagem, ele pertence ao campo jornalístico midiático. Ele é um texto informativo, ele apresenta temas diversos e atuais, apresenta pontos de vista de testemunhas, entrevistados e especialistas, e ele tem uma estrutura. Quando é a reportagem escrita, ela segue a estrutura de um título principal, um título auxiliar e vem um parágrafo introdutório. O que nós aprendemos mais? Sobre o pronome relativo. Então, o que é o pronome relativo? Qual é a definição linguística dele? Ele retoma um termo anteriormente citado. Ele serve como elemento coesivo e ele é um pré-requisito para a compreensão das orações subordinadas adjetivas, que é um assunto que estudaremos mais adiante. Não se esqueçam de anotar isso no seu caderno e espero que vocês tenham aprendido nessa teleaula sobre reportagem e pronomes relativos. Um abraço virtual a todos vocês e lembre dessa frase do Monteiro Lobato: quem escreve um livro cria um castelo, quem o lê mora nele. Então façam as atividades propostas e leiam um bom livro nesse período. Um abraço e até a próxima!